meu povo, e aí nação celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo nessa segunda, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Rapaziada, segunda-feira começou daquele jeito, hein? Agitadíssima. A notícia do Wallace foi importante, teve um vídeo só para falarmos sobre isso. Vai ter complemento nesse conteúdo aqui também, mas tem outras coisas importantes, tá? Tão importantes para abordarmos a partir de agora. O que eu peço de vocês, de uma maneira muito, mas muito humilde, é o seu like, rapaziada. Posso contar com o seu joinha? A meta é de 500 likes e eu conto com você. Fechado? Já se inscreva aqui também no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Comenta, compartilha e bora para a primeira tela. Vamos lá, complementando, rapaziada, a primeira informação que vai ser, tá, envolvendo ainda o Wallace. Se você tá por fora, veja o meu vídeo anterior, tá? Eu vou colocar aqui, ó, no canto superior direito, o card para você acompanhar esse conteúdo, tá? É um complemento do que você vai acompanhar a partir de agora. Então é o seguinte, rapaziada, atualizando aí a questão do Wallace, tá? Informação do GE, e eu já trouxe essa atualização no comentário fixado desse meu vídeo anterior. O que aconteceu, como que se deu, tá? A ação grave do Wallace. Basicamente, rapaziada, em um grupo, ele fez comentários meio que criticando, esnobando, tiração de sarro, sabe? Com um companheiro de equipe. As críticas ocorreram, né, através de um grupo de WhatsApp. O conteúdo chegou ao grupo de jogadores, levando a diretoria a decidir pelo corte do atleta com apoio da comissão técnica. Segundo Samuel Venâncio, o Wallace ele é reincidente. Não é a primeira vez que ele fez algo que levou a ele ter uma punição. Só que da outra vez foi algo interno, ficou internamente, né, decidido que iria acontecer, isso não veio a público. Dessa vez o Cruzeiro tomou uma decisão diferente, tá bom? Porque não foi a apuração de ninguém que fez com que essa notícia vazasse. Foi o responsável pela assessoria, assessoria do Cruzeiro, que no desembarque em Guayaquil levou essa informação para os jornalistas que lá estavam esperando a delegação, né? O Samuel Venâncio, através da Samuca TV, o pessoal da Itatiaia, enfim, todo mundo tava cobrindo, o pessoal do GE. Quem tava lá recebeu a informação da assessoria de comunicação do clube. Tá bom, nação? E aí, rapaziada? Já temos, né, algumas apurações a respeito dos nomes. Qual foi o jogador, né, que foi criticado? Eu vou trazer o Genta, né, que vocês conhecem, que recebeu uma informação de uma pessoa do clube a respeito do teor desse conteúdo. Bora dar play. Rapidinho, vou reafirmar o que eu falei, Popó. Aqui eu trouxe aqui agora, acabei de ter confirmação, foi aquilo mesmo, tá? Ele mandou o próprio, não foi assim, não vazaram print não, tá? O próprio Wallace mandou, acabei de ter confirmação, tá, Popó? O próprio Wallace pegou o telefone dele num grupo que tem diretores e jogadores e mandou, ele mandou. Não foi, vazaram nada, ninguém, não teve X9. Ele mandou, ele teve a coragem, a audácia e a autoestima de mandar zoando um companheiro de trabalho. Wallace, tudo bem que seja verdade que você falou, meu irmão, você tá num grupo, né? Você tem que, no mínimo, respeitar, né? Você tem que respeitar seus companheiros de trabalho. Se isso der justa causa, eu ia estar muito feliz. Como não dá, é mais uma indisciplina. Rapidinho, só pra... E aí, rapaziada, o jogador em questão seria o Matheus Cunha, tá? Seria o Matheus Cunha. Complemento do próprio Genta, tá? E aí, rapaziada, até um complemento do Samuel Venâncio a respeito dessas mensagens, de que o Wallace mandou e depois apagou. O Wallace teria apagado a própria mensagem que ele mandou. Mas enfim, né? Tá aí, a gente vai ter alguns desdobramentos com certeza, né? O principal deles vai ser a forma como o Wallace sairá do Cruzeiro, se vai ser rescisão, se vai treinar em separado, se vai ser emprestado, se vai ser vendido, enfim. Mas fato é que o Wallace não farda mais a camisa do Cruzeiro. E aí, rapaziada, pensando, né, nesse jogo contra o Barcelona, o Cruzeiro já tem um substituto, tá, pro lugar do Wallace, ali no setor de meio campo. O Japa, tá, foi convocado para essa partida e já nesta segunda-feira chega, né,
em Guayaquil para estar junto com a delegação. O atleta não estava entre os relacionados, mas viajou ao Equador após o corte de última hora do volante Wallace. Rapaziada, eu quero trazer essa estatística aqui, rapaziada, que simplesmente ela escancara duas coisas, né? O primeiro, o quão o Lucas Romero, ele é F. O Lucas Romero, ele é um jogador diferenciado, e se estivesse em algum clube do eixo, ele seria muito mais valorizado por todos, né, ao redor deste esporte chamado futebol. E uma segunda coisa, né, o planejamento em algumas áreas do Cruzeiro, falando de campo e bola, ela é horrível. E ó, há muito tempo o Cruzeiro não tem um jogador para ser sombra do Romero. Era para ser o Wallace, só que foi muito rápido o diagnóstico de que o Wallace não seria esse cara, né? Segundo o Cruzeiro Stats, o Cruzeiro, desde a volta do Romero, só venceu 3 das 18 partidas em que o nosso El Perro fez. Aliás, desde que o Cruzeiro fez, tá? Nas ausências do Romero. Ficou confuso? Eu vou ler a matéria aqui pra gente poder entender melhor. O Cruzeiro só venceu 3 das 18 partidas em que fez sem Lucas Romero desde o seu retorno ao clube lá no início de 24. Foram 3 jogos, 1 em 24, que foi a vitória em casa contra o Fluminense por 2-0. A goleada fora de casa sobre o Sport no Brasileiro do ano passado, 4-0. E a vitória, né, fora de casa sobre o Corinthians, 2-1, essa vitória pela Copa do Brasil, né, a partida que acabou culminando aí na eliminação do Cruzeiro na semifinal, nos pênaltis. Excluindo, claro, as partidas de estadual, né, pensando nas partidas a nível nacional ou internacional. Você tem noção que esses números escancaram essa dependência? É uma dependência, rapaziada. E não é uma dependência porque o cara decide partidas. É porque o cara, ele tem uma importância com e sem a bola. Ele tem uma liderança. Ele tem características como um jogador que ninguém mais do elenco tem. Ou chega próximo. Pode até tentar, pode até ter uma partida ali boa, mas não tem consistência. Esse cara, que além de ser um baita jogador, é um cara que hoje faz com que o Cruzeiro só tenha ele pra confiar naquela função. Pra ser o cara à frente da defesa do Cruzeiro, pra ser o nosso primeiro homem de meio campo, pra ser o cara ali da contenção, pra ser o cara do desarme, pra ser o cara agressivo no momento sem a bola. É esse cara, e quem mais? Os outros vivem de lampejos. El Perro precisa ser mais valorizado e no meio do ano o Cruzeiro precisa trazer uma sombra pra ele, tá? O Lucas Romero, ele desfila em campo, fato, mas quando ele não está disponível, o Cruzeiro sente muito a sua falta. Amanhã, estreia da Libertadores, não teremos Lucas Romero. Rapaziada, e falando em estreia da Libertadores, bora falar desse time de amanhã, e é o seguinte, tá? Vai mudar tudo! O Arthur Jorge fará várias mudanças no time de amanhã. Informação dele, sempre ele, Samuel Venâncio, tá? Bora trazer aqui a notícia que ele, né, nos publicou agora há pouco, a expectativa de que haja mudanças no time titular do Cruzeiro para a partida diante do Barcelona na estreia da Libertadores. O William, por exemplo, segundo Samuel Venâncio, poderá deixar a equipe titular e ser substituído pelo pelo Cauã Moraes, tá? Lucas Silva também poderá ser titular na vaga do, aí agora sim o Matheus, né, Matheus Henrique. E também outras situações, né, existem para que o Arthur Jorge avalie e aí possa fazer mais mudanças, mais alterações. Então assim, rapaziada, a gente pode ver pelo menos 2, 3, 4 mudanças referente àquele time que foi totalmente, né, inofensivo, principalmente defensivamente contra o São Paulo. E detalhe, tá? O Arthur ficou irritadíssimo com a facilidade que o Cruzeiro tomou os gols nesse último sábado. E aí, essa facilidade, eu já tô falando já faz alguns dias, algumas semanas, ela não me é estranha, essa facilidade. Isso aí me remete a um passado não muito distante, quando o Cruzeiro também tomava muitos gols, não sofrendo blitz, não sofrendo 30 finalizações para tomar gol. O adversário chegava e fazia. Isso tá me lembrando um passado não muito longevo. Algo até que recente, tá? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Olha isso aqui.
Olha isso aqui, rapaziada. O Cruzeiro contra o São Paulo tomou 4 chutes no gol. 4! Os 4 entraram. E até o Sec Informes comenta, né? Isso não existe, gente. Desculpa. É papo de afastar o jogador e colocar um cone no lugar. Sabotador, eu não sei, o irmão, se o Matheus Cunha ele está sabotando o Cruzeiro. Eu acho que não, eu acho que é ruindade mesmo. Sendo muito sincero. Olha isso aqui. São Paulo deu 9 chutes, 4 na direção do gol. O Cruzeiro, pra vocês terem uma noção, deu o dobro. Eu já tô falando há algum tempo que o problema do Matheus Cunha é o nível que ele tem. Rapaziada, eu faço uma pergunta honesta pra vocês aqui. Eu perguntei isso há uns 2, 3 dias, eu volto a perguntar, vou mudar um pouquinho o que eu perguntei. Há 2, 3 dias eu perguntei assim pra vocês, rapaziada, comentam embaixo aí nos comentários 3 defesaças que vocês lembram do Matheus Cunha à frente do Cruzeiro. 3. 1, 2, 3. Eu vou mudar um pouquinho. Comenta 2. Lembra 2 defesaças que vocês falam, nossa, desde que ele chegou no Cruzeiro, essas 2 defesas aqui, ó, não existe. Matheus Cunha é o típico de goleiro, é o tipo de goleiro que você pode até ter no elenco, mas assim, rapaziada, é pra você ter em partidas pontuais. Não dá pra ele carregar uma temporada ou meia temporada nas costas. Ele não tem essa capacidade, nunca teve à frente do Flamengo e não vai ser agora no Cruzeiro. Bora acordar pra vida. Eu falei isso nesse vídeo, muita gente me criticou. Ah, quando o Anderson começou, o Anderson era assim. O Anderson tinha lampejos. Tinha algumas defesas que você fala, nossa, se fizesse isso mais vezes, ó. E aí, na reta final dele no Cruzeiro, ele teve bons momentos. O Matheus Cunha não tem um momento ali que se fala, caraca, imagina esse Matheus Cunha o jogo inteiro. Não existe. É igual o Rafael Cabral. O passado recente é isso. É o Rafael Cabral. Cabral era igualzinho. Tomava uns gols que falava, meu Deus, que isso, a bola vai no gol e entra. A reta final do Cabral com a camisa do Cruzeiro é exatamente isso. E aí, rapaziada, com isso a gente já sabe, né, que o nosso Matheus Cunha, ele tem data para sair do Cruzeiro, pelo menos da titularidade, que é ao meio do ano. O Matheus Cunha, eu falei Matheus Cunha ou falei outro nome? Eu tô errando muito nome ultimamente, que vocês têm me coletado no comentário, mas vou recapitular aqui a frase. O Matheus Cunha tem data para deixar o gol do Cruzeiro. Se não para vazar da instituição, mas para deixar a titularidade, que é ao meio do ano. Vai ser o meio do ano. Já tá decidido que com o Matheus Cunha finalizar a temporada é você desperdiçar qualquer possibilidade de qualquer coisa positiva no ano, tá? E inclusive está num extremo essa relação que chegou ao ponto do número do jogador ser vazado em alguns grupos do WhatsApp. Até o Samuel Venâncio comentou sobre isso, comentando, né, pessoal, tem várias formas aí de cobrar um jogador, nenhuma delas passa por vazar o número do celular do cara, né? Enfim, ele comentou esse fato que aconteceu, mas aconteceu. O número do cara vazou e assim, a torcida já tá de saco cheio de ver esse cara no gol e porque ele não agrega em nada, não tem como passar a mão na cabeça de um cara que não consegue mostrar serviço. O que vai no gol vai, entra. A não ser que seja um recuo, um chute barra recuo, ele não consegue defender. E é sempre gols que você fala, mano, não falhou. Mas também não defendeu. Tipo, não tem o meio termo. Goleiro assim, rapaziada, é um chama-gol, e é isso. Matheus Cunha já tem data pra sair, né? Do Cruzeiro vai ser no meio do ano, quando a janela abrir, o Cruzeiro vai no mercado. Se a janela estivesse aberta, o próprio Samuel Venâncio falou, o Cruzeiro iria no mercado. Já chegou-se no diagnóstico que o Matheus Cunha não dá, só que agora é tarde, a janela fechou. Vai fazer o quê? O Cássio só volta no ano que vem. E pra finalizar, rapaziada, o nosso conteúdo, muita gente comentando, né, repercutindo aí a questão do Gabigol, que está em Belo Horizonte. Muita gente perguntando, pô, será que o Gabigol vai voltar pro Cruzeiro? O que tá acontecendo, né? Mas basicamente a informação do Dan Abreu, jornalista, é a seguinte, né? O atacante Gabriel Barbosa realmente está em BH, o atleta está em tratamento na capital mineira, mas não deve ser problema para os próximos compromissos com o Santos. Basicamente ele foi, né, fazer um procedimento clínico,
tá, em Belo Horizonte, nada tem a ver com o Cruzeiro, uma possível volta como muita gente especulou nessas últimas horas, tá? Ele está em BH, tá, mas não tem nada a ver diretamente com o Cruzeiro, uma volta ao Cruzeiro ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Inclusive o Santos, que vai ter compromissos nessa semana, segundo o Dan, ele vai estar disponível, beleza? Então é isso, rapaziada, tá aí mais um conteúdo nessa segunda que já começou bem agitada. Se você chegou aqui no nosso vídeo, deixa o like, comenta bastante e hypa também esse conteúdo, tá? E pra gente poder finalizar com chave de ouro o nosso vídeo, vocês estão ligados que a Fácil, né, é a nova parceira do canal Cruzeiro Nostalgia. E a Fácil Empréstimos dá a possibilidade, a oportunidade que talvez ninguém esteja lidando. Está negativado, quer crédito no mercado? A Fácil é uma baita chance de você conseguir um crédito no mercado. É claro, se você estiver com score baixo, negativado, você vai ter crédito, mas só que menor, a partir de R$100. Se você tiver com crédito legal, score legal, enfim, não tiver negativado, seu crédito é maior. Então, aproveita, clica no link que está fixado aqui nos comentários. Vai ser direcionado, faz um cadastro, 2 minutinhos você faz, e a partir dali você já vai saber qual vai ser o crédito que você vai ter acesso ou não, tá bom? Mas repito, negativado tem vez na Fácil, tá bom? E você pode ser um deles, você pode ser um agraciado mesmo, né, tendo a porta batida na sua cara aí por várias empresas. Beleza? A Fácil pode ser um facilitador pra você, aproveita e depois vem aqui me dar um feedback, assim como outros cruzeirenses já me deram, dizendo que conseguiu, tá? Conseguiu um crédito legal aí com a Fácil. É isso, rapaziada, é desse jeito que a gente encerra mais um conteúdo. Deixa o like, hype o vídeo, fique com Deus, até a próxima e tamo junto!